Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar reinando no teu coração nesse dia, amém? Que o Senhor venha te visitar poderosamente. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração e gostaria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem, amém? Eu gostaria de dizer a você, compartilhar com você uma palavra, e o título desta palavra vai ser: deserto não é lugar de morar. Talvez você vai dizer assim: de novo, pastora, vai falar sobre deserto? Eu tenho visto tantas vezes, quantas mensagens eu tenho ouvido falar sobre deserto. Mas eu te pergunto, e aí, você tem saído dos seus desertos? Ou você tem apenas ouvido falar sobre deserto e você ainda continua no deserto? Porque existem muitas pessoas, queridos, que nós encontramos e muitas das vezes a gente pergunta como você vai, como você está, e às vezes essa pessoa diz assim: eu não estou bem não, eu estou passando por uma luta, por uma prova, eu estou no deserto. E aí a gente orienta: não, mas Deus, Ele é com você, Deus vai te dar vitória. E aí passa o tempo, a gente encontra a mesma pessoa e você pergunta: e aí, irmão, como é que tá? Ele diz assim: continuo no deserto. Afinal de contas, que Deus é esse que nós servimos e que vai fazer com que os seus filhos permaneçam no deserto? Pelo que eu entendo da palavra de Deus e pelo que eu tenho lido na palavra de Deus, só fica no deserto as pessoas que não querem sair do deserto, ou pessoas que se recusam a obedecer à voz de Deus. Então aí esta pessoa, ela permanece no deserto. Ou quando a pessoa não reconhece que Deus pode tirar ela do deserto, aí ela continuará no deserto. Mas quando nós reconhecemos que Deus é poderoso para nos tirar do deserto e fazermos aquilo que o Senhor nos pede para que venhamos a fazer, então o Senhor, Ele vai nos tirar do deserto. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você hoje vai estar no livro de Deuteronômio, capítulo 8 e no versículo 15, que diz assim: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões e de secura, em quem não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Olha que palavra maravilhosa! Aqui o Senhor Deus está trazendo uma passagem, uma palavra ao povo, para que o povo viesse a trazer a sua memória, a se relembrar de tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles quando eles estavam lá no deserto. Quando eles estavam passando por um momento difícil lá no deserto, Deus aqui está fazendo eles se lembrarem: espera aí, vocês estavam no deserto, mas espera aí, no deserto não te faltou pão, no deserto não te faltou água, no deserto eu estava com vocês. Vocês não foram atingidos por nenhum escorpião, vocês não foram picados por escorpiões, vocês não foram atingido por nenhuma serpente abrasadora. Por quê? Porque eu estava ali com vocês. E a Bíblia vai dizer aqui que Deus conduziu o povo para passar por aquele deserto. Não era o lugar que Deus havia determinado para eles, não. O lugar onde eles estavam naquele momento era para quê? Para ensiná-los, para fazer com que eles entendessem os propósitos e os planos de Deus para a vida deles. Querido, o deserto, ele não é lugar para a gente morar. O deserto é um lugar onde nós passamos a aprender, a lutar, aprender a pelejar. O deserto é um lugar onde nós amadurecemos a nossa fé. É no deserto, querido, que nós aprendemos
e passamos a reconhecer quem é Deus na nossa vida. E nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus está dizendo assim: olha, eu te conduzi pelo deserto. E lá no deserto não te faltou pão, não te faltou água, não te faltou livramento e nem proteção. Então, meu irmão, se você está no deserto e não está conseguindo ver o agir de Deus na tua vida, talvez é porque você está muito preocupado com a sua situação, com o seu problema, e não está parando para olhar e ver qual é o caminho que o Senhor está te levando. Esse deserto que muitas vezes nós passamos, ele tem um caminho a ser trilhado. Às vezes, quando eu assisto alguns filmes ou séries ou vejo algumas ilustrações de deserto, aparentemente parece que o deserto é um lugar muito bonito. E nós vemos que as pessoas, quando elas entram no deserto, não é difícil entrar no deserto. O difícil é sair do deserto. Porque quando a pessoa está lá no meio do deserto, ela começa a olhar ao seu redor e ela não consegue saber mais para que lado ela deve caminhar ou ela deve seguir. Ela olha para trás e de repente ela procura as suas pegadas, elas não conseguem mais enxergar. Por quê? Porque no deserto também acontecem algumas tempestades, ventos, e eles apagam as pegadas. E muitas vezes aquela pessoa fica tentando encontrar por si mesmo uma saída do deserto. Talvez você está assim. Está num deserto e você está tentando procurar ou encontrar uma saída, mas você não está vendo. Você não está conseguindo ver. Você olha para trás e nem as suas pegadas você consegue enxergar. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para trás da nossa vida e nós não conseguimos ver o quanto Deus já foi bom conosco, o quanto Deus já nos guardou, o quanto Deus nos protegeu. E agora, nesse momento que nós estamos passando de crise, de problemas, de dificuldade, nós não conseguimos relembrar aquilo que Deus fez e ficamos muitas vezes focados no nosso problema, na nossa dificuldade. Mas Deus tem um caminho no deserto para tirar eu e você dele quando estamos nele. Deus tinha um caminho para conduzir o povo e Deus tem um caminho para te conduzir. E para entrar nesse caminho que o Senhor tem para a nossa vida, a primeira coisa que nós temos que ter, queridos, é um alvo na nossa vida. Você está no deserto, mas qual é o seu alvo para sair desse deserto? Israel tinha um alvo. Qual era? A terra prometida. Deus, ele gerou, ou ele criou, ou ele formou um caminho para o povo sair do deserto, porque havia um alvo a ser conquistado e alcançado, que era o quê? A terra prometida. Se você olhar para a história de Jesus, Jesus também estava no deserto, mas Jesus tinha um alvo. Qual era o alvo? A cruz e a salvação da humanidade. Ei, você talvez está passando por um deserto e a única coisa que você consegue focar é o seu problema. É o que você está vivendo no momento. Mas não é esse momento que Deus quer que você fique. Deus quer que você enxergue além dessa situação. Deus quer que você enxergue o caminho. Mas para você ter um caminho, você precisa ter um alvo. Talvez o seu deserto está na sua mente, está no teu coração. Você se fechou para si mesmo, para o mundo, para todo mundo. E você vive um deserto só. E você não consegue ver uma saída. Mas existe uma saída para você nesse deserto. O primeiro alvo que você precisa ter, que eu preciso ter, é Cristo na nossa vida. O primeiro alvo que nós precisamos ter é Cristo na nossa vida. Se nós tivermos Jesus como alvo. E o que é ter Jesus como alvo? Ter Jesus como alvo na nossa vida é você ter Jesus a ponto de você obedecer e ouvir a voz dele.
O povo de Israel tinha o alvo, a terra prometida, mas eles tinham que obedecer à voz de Deus para eles entrarem no caminho. Você pode ouvir muitas mensagens falando sobre como sair do deserto, mas se você não praticar, se você não tomar posição, você não vai sair do deserto. O povo precisou tomar decisões ali no deserto, caminhar pelo deserto, andar. E dentro do deserto havia perigo, sim. Nós acabamos de ver, de ouvir, de ler aqui. Haviam escorpiões, haviam serpentes. Mas o Senhor era com eles. E o Senhor disse: eu livrei vocês. Você pode estar no deserto, mas se você está com Deus, Ele vai sustentar você, não vai te deixar faltar o alimento, não vai te deixar faltar água, não vai permitir que os adversários da sua vida, eles venham matar você no deserto, não. Porque Deus, Ele quer que você enxergue o caminho que Ele tem para você. Qual é o alvo que você tem? Talvez você olha e fala assim: mas eu não tenho nenhum alvo, eu não consigo ver, não consigo ter um alvo para mim poder sair. Tem sim, todos nós temos. Todos nós temos um alvo. De repente, o seu alvo para sair desse deserto é alguém que precisa da sua oração. De repente, o deserto, o alvo para você sair desse deserto é a sua família. É o seu sonho que você quer conquistar. E você olha e fala assim: mas eu não tenho alvo. Tem sim. Primeiro, que o seu alvo é Cristo. Segundo, que você tem um alvo sim. Pode ser sua família, pode ser seu casamento, pode ser o seu trabalho, pode ser um sonho que você deseja alcançar. Você precisa ter um alvo. E também nós temos o outro alvo, que é o que é a eternidade. Para chegarmos à eternidade, nós vamos ter que passar todos os desertos que surgirem no nosso caminho e permanecer fiel ao Senhor até o final. Porque aqueles que não ouvem a voz de Deus, que não obedecem à voz de Deus, mesmo estando dentro do deserto, morrerão no deserto. Nós vemos no povo de Israel, os rebeldes, os desobedientes, morreram no deserto. Mas eu não vim aqui dizer para você que você vai morrer do deserto, não. Eu vim aqui dizer que Deus, Ele tem um caminho para tirar você desse deserto. E a primeira atitude que você precisa ter é olhar para Deus, é olhar para Jesus. E em seguida é você olhar para os seus sonhos, olhar para os seus objetivos, olhar para o alvo que você quer alcançar ao sair desse deserto. Para que você possa lá na frente glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque o Senhor tirou você do deserto. Olha aqui o que a palavra diz aqui: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em quem não havia água, e te fez sair água de pederneiras, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Às vezes Deus permite os desertos na nossa vida para nos provar, para provar a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa comunhão com Deus. Porém, tudo isso que o Senhor faz não é para nos destruir, não. É para nos fazer o bem. Porque quando nós saímos do deserto, nós saímos mais maduros. Quanto de nós já não passamos por alguns desertos, e quando nós passamos do outro lado, eu posso dizer isso, nós dizemos assim: poxa, foi difícil, a prova foi dura, foi luta, mas olha, eu aprendi a lidar com aquele deserto. Hoje, se eu tiver que passar por ele, eu já sei como lidar com ele, eu já sei o caminho que eu devo seguir para sair do deserto. Eu não preciso passar muito tempo nele, não, porque eu amadureci, eu aprendi. Então a Bíblia diz aqui, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Muitas vezes o deserto é para quebrar o nosso orgulho, que achamos que não dependemos de Deus, que não precisamos de Deus, que a nossa vida está bem, e na verdade nós estamos no deserto e precisamos sim do Senhor na nossa vida, porque se Deus não estiver na nossa vida, nós não somos nada, não temos nada e não conseguimos nada. É Deus na nossa vida. É Deus na nossa vida. Para que a gente possa alcançar os nossos sonhos e objetivos, precisamos estar com Deus.
E a Bíblia diz aqui: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquirir essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir essa riqueza, para confirmar a sua herança, que sob juramento prometeu a teus pais, que hoje se vê. Tem pessoas que usam a sua boca para dizer: eu conquistei. Eu, meu braço, a minha força. Ei, Deus está dizendo: nada é conquistado se Deus não estiver na nossa vida. Se Deus soprar em nós e quiser tirar o nosso fôlego de vida, não há nada que vai impedir. Não há riqueza, não há nada. Então tudo que nós temos, tudo que possuímos, é o Senhor quem tem nos dado. É o Senhor quem tem nos sustentado. Deserto não é lugar para se morar. Deus não criou deserto para nós morarmos, não. Mas para sim, às vezes os desertos vêm para nós amadurecermos a nossa fé, para nós podermos aprender mais de Deus, para nós podermos nos envolver mais com Deus. Porque quando estamos bem, nós não buscamos Deus, nós não oramos. Mas quando estamos no deserto, quem é que nós vamos procurar? Aonde é que nós vamos buscar? Em Deus. E Deus muitas vezes permite, porque Ele quer que nós nos aproximemos dEle, nós nos achegamos a Ele, para que nós possamos contemplar a glória e o manifestar do poder na nossa vida. O povo de Israel viu o poder e a manifestação de Deus na vida deles no meio do deserto. E viu quanto Deus trabalhou para os tirar de lá, para os levar ao seu alvo, ao objetivo que era a terra prometida. Jesus passou pelo deserto, o inimigo tentou parar Jesus no deserto, porque se Jesus ouvisse a voz do inimigo e obedecesse, Jesus iria parar no deserto, o propósito não iria se cumprir. Porém, Jesus não ouviu a voz do inimigo, ouviu a voz do Pai. Jesus tinha um propósito, que era obedecer à voz do Pai, cumprir o propósito do Pai, e Deus o tirou, através do Espírito Santo, tirou ele do deserto. E ali Deus o alimentou também. Deus alimentou o povo de Israel no deserto, e Deus alimentou Jesus no deserto após os 40 dias que ele ficou jejuando. Nós vamos ver que os anjos vieram e o serviram. Ei, há uma mesa preparada para mim e para você depois desse deserto. Eu só quero dizer a você, querido, não pare no meio do deserto, não desista no meio do deserto, porque no final você vai presenciar, você vai contemplar, você vai participar de uma mesa que o Senhor tem preparado para você, uma mesa de honra, e Ele vai alimentar você em nome de Jesus. Lembre-se, deserto não é lugar para você ficar morando, não. Tome uma posição na tua vida, se levanta, se posicione, olhe para Deus, procure dentro de você um alvo, um objetivo, e diga: não vou ficar, não vou morrer no deserto, eu vou sair, porque eu preciso cumprir os propósitos que Deus tem na minha vida, e para isso eu preciso sair desse deserto. Alguém precisa de mim após eu sair desse deserto, então eu vou usar essa âncora e vou sair do deserto, porque alguém está precisando de mim, está precisando que eu leve uma palavra, está precisando de uma oração, está precisando de um louvor, eu não sei se está precisando de uma palavra, eu preciso sair, porque alguém está dependendo de mim. Ei, saia desse deserto. Para de dizer que no deserto você não tem nada, que você não consegue, que está tudo ruim. Para. O Deus que você serve, Ele te sustenta no deserto, te alimenta no deserto. Mesmo às vezes sem você perceber, mas Ele está aí te alimentando, Ele está te sustentando, porque ainda você está vivo, você ainda está de pé. Se você ainda está vivo, está de pé, porque o Senhor tem te sustentado no deserto. Comece a olhar pelo lado bom dentro de um deserto. Comece a olhar o que Deus está fazendo na tua vida aí dentro. Muitas vezes nós queremos ver só o
o que vai acontecer quando sairmos, mas quando estamos dentro, nós precisamos observar também o que é que Deus está fazendo, porque ali dentro Deus está mudando o seu caráter, ali dentro Deus está mudando a sua postura, ali dentro Deus está acrescentando a sua fé, ali dentro Deus está abrindo seus olhos espirituais. Dentro do deserto Deus está trabalhando na tua vida, como nos meus desertos Deus trabalhou muito na minha vida, está trabalhando na tua também. E quando você parar e observar e começar a agradecer a Deus e dizer: Deus, eu estou no deserto, mas eu te agradeço porque aqui eu estou aprendendo muito, o Senhor está me ensinando, o caminho vai ser aberto. E a hora que esse caminho se abrir, você poderá passar. Ah, mas eu tenho muitos adversários, eu tenho muitos inimigos nesse deserto. Ei! A palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 10, 19: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a sorte do mal. Nenhum mal pode te matar no deserto, não. Nenhum. A não ser que você se entregue e se renda. Porque o Deus que você serve te deu poder para você vencer esses inimigos que se levantam com você no deserto. Jesus venceu e ele disse: vocês também vencerão. Então tome posse dessa palavra. Abra o teu coração, se renda ao Senhor, olhe para o Senhor no deserto, para de olhar para a situação, porque se você ficar olhando ao redor as situações, você não encontra, fisicamente olhando, você não vai encontrar uma saída. Mas quando você para agir espiritualmente, olhar para Deus e dizer: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja a saída que eu tenho. Qual é a minha saída nesse deserto, Pai? Eu quero sair porque eu tenho que cumprir o teu propósito nessa terra. O Senhor vai mostrar a você o caminho para você sair. Que esta palavra fique no teu coração e que o Espírito Santo de Deus, como fez com Jesus, conduza você ao caminho da sua liberdade. Que ao sair, com certeza, você vai encontrar uma mesa farta para você se deliciar e você poderá glorificar